Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de julho de 2023 do fundo HSML11, o HSI Malls, fundo de shopping center, né, que te acompanha aqui no canal. Então, vamos saber aí se tem alguma novidade, como é que a questão está fazendo, qual é a previsão de distribuição de proventos nesse segundo semestre. Então fique conosco aí se você gosta desse tipo de assunto. Se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixe o seu like. Falamos principalmente aqui de fundo de investimento imobiliário, Fiagro e Fiinfra, tá? A gente acompanha principalmente pelos relatórios gerenciais, né? Mas se você tem alguma sugestão de vídeo, pode colocar aí nos comentários, tá bom? Eventualmente a gente faz alguns comparativos, mas essencialmente a gente faz o acompanhamento aqui dos relatórios gerenciais, tá bom? E esse relatório, inclusive, vai estar na descrição do vídeo, assim como o nosso link do grupo do Telegram. Vamos lá então. HSI Malls, vamos ver aqui qual se tem alguma novidade, alguma coisa diferente, né? O fundo que investe principalmente aí, essencialmente no segmento de shopping center, né? Então tem aquisição, né, arrendamento, tem aquisições integrais, parciais, né? E tem aí alguns shoppings em sua carteira. Não é o maior fundo de shopping no mercado brasileiro, né? Tem outros maiores. E, inclusive esse aqui é o único que eu tenho fundo de shopping na minha carteira, é o único que eu tenho, né? Eu tenho aí em torno da minha carteira geral de fundo imobiliário, em torno de 4% investido aí no HSML11. Bom, comumente eu falo aqui basicamente os mesmos percentuais quando eu me refiro à minha carteira, né? E se você quer acompanhar a minha carteira, agora está sendo acompanhada pelos membros do canal. Então veja aí na descrição como é que você faz para ser membro do canal. A gente vai fazer o primeiro vídeo aí da carteira encerrada, né, em julho, e algumas aquisições também de agosto essa semana. Bom, vamos lá. Início do fundo ele foi em julho de 2019, né? O fundo aí que tem então 4 anos de mercado, fez mês passado, né? O fundo que agora está ali praticamente com PVP de 1 para 1, né? Há muito tempo ele ficou ali abaixo dos R$ 80, foi o momento que eu entrei no fundo, né? Inclusive o meu filho mais velho também tem HSML11 na carteira, são só 2 ou 3 cotas, né? A carteira ainda está pequena, mas ele já tem no portfólio dele o HSML11. Agora está difícil de comprar, né? Por conta do preço, mas para quem investe de longo prazo, às vezes o preço não importa muito, tá? Mas a gente vai esperar uma oportunidade aí de queda para poder aumentar a posição agora. Mesmo porque tem outras oportunidades também no mercado. E é um fundo de gestão ativa, código de negociação na bolsa HSML11, então tem 4 anos de mercado e ele é gerido pela HSI Gestora de Fundos e é administrado pela Santander Cassés Brasil DTVM. Mais para baixo a gente tem algumas informações, características do fundo, taxas, né? Taxas cobradas. Então 1,05% é a taxa de administração, que também é a taxa de gestão, né? Ele remunera esses dois aqui. Sobre o valor de mercado do fundo, mais uma taxa de escrituração. Taxa de performance também tem previsão de 20% do que excedeu o benchmark, que é IPCA mais 6%. Né? Então, tendo rentabilidade assim, de forma anual, mas os fundos normalmente fazem essas apropriações mensais, né, dentro dos resultados, porque mensalmente essas taxas já são ali abatidas daquilo que é distribuído para os cotistas. Né? Então, quando tem ali taxa de performance prevista naquele mês, o fundo faz a apropriação desse valor para não ter um impacto, né? Normalmente é pago semestralmente ou é pago anualmente, então para não ter um impacto muito significativo num determinado mês, né, e prejudicar às vezes a distribuição, o fundo faz essa apropriação mensalmente. Bom, mais para baixo a gente vai ver aqui também alguns números de julho. Fundo que encerrou um valor de mercado de quase 1,5 bi de reais, né? Valor de mercado é o patrimônio líquido, né? Fundo que tem mais de 2 bi em ativos, se eu não me engano. A gente vai ver isso aqui mais para baixo, tá? O valor da cota de mercado, ó, encerrou em julho a 94,50, mas agosto chegou a quase R$ 100 essa cota, tá? Tá muito próximo aqui da cota patrimonial, ó, praticamente um PVP de 1, né? E a liquidez também é muito boa, a liquidez no mercado do fundo, né? Para o fundo de tijolo, de menos de 2 bi de patrimônio líquido, 3,2 milhões de volume de negociação diária no mercado secundário. A última distribuição foi de 74 centavos por cota e o número de cotistas atual 160 e segue aumentando
mês a mês, tá? O fundo que tem quase 16 milhões de cotas emitidas. Tem um tempo que ele não faz aí, inclusive, a subscrição, né? Como é um fundo que está próximo ali ao preço patrimonial, possivelmente tem subscrição, pode ter já uma subscrição no radar, já que o fundo está bem alavancado, né? Então pode reduzir essa alavancagem, inclusive, né? Destaques do portfólio: é o único fundo de shopping center com posição majoritária em todos os ativos da carteira, né? Como eu falei, os fundos de shopping têm posições parciais ou integrais, né? O fundo, por exemplo, se eu não me engano, tem 100% de participação em dois shoppings, né? E os outros são participações parciais, mas todas eles com a maioria ali das participações, né? Acima de 50%, vamos dizer assim. Quem administra a administração exclusiva é da Zafir, ou Safir, né? O nome aqui do grupo, empresa do próprio grupo HSI, é onde a gente então tem gestão ativa nesse fundo, né? E o portfólio atualmente estão com 7 shopping centers em 5 estados diferentes, são quase 200 mil metros quadrados de área bruta locável, né, própria. E é o maior dividend yield corrente dos últimos 12 meses entre seus pares. Tá? Não tenho certeza, mas os fundos de shopping realmente, em sua maioria ali, quase todos estão acima de R$ 100, né? Todos os fundos ali na base 100 estão acima de R$ 100, o VISC aí em torno de 120, né? O MOL em torno de 112, o XPML quase 110, né? São os maiores aí que eles têm. Tem outros HGBS, né? Se eu não me engano, fundo também de shopping desse mesmo perfil diversificado, né? Tem muitos fundos de shopping que tem um só shopping na sua carteira. Não é bom para fazer um comparativo com esses fundos mais diversificados. Mais para baixo a gente verifica aqui os comentários de gestor em relação à economia, né? Teve aí atualmente o corte de meio ponto percentual na taxa Selic, né? Que pode aí beneficiar o fundo, inclusive na redução das despesas financeiras, né? Que o fundo tem hoje é uma despesa financeira bem grande, né? Dos seus financiamentos de aquisições recentes e que pode reduzir um pouquinho aí a despesa financeira do fundo gradativamente com os cortes da taxa Selic, já que a taxa DI, onde o fundo tem alguns CRIs ali com base na taxa DI, ela segue a taxa Selic, né? Bom, eu não vou falar de economia aqui, vou falar somente do HSML 11, então você baixa aí o relatório, né, faz essa leitura. Ele fala aqui que em julho o HSML teve um retorno acumulado de 22,8% e a média comparável de 20,4% em relação ao IFIX, né, nesse mesmo período. E a gente vê aqui que o fundo ele tá com um desempenho nas vendas, né? Segue uma performance interessante, né? Nos shoppings que a gente já inclusive citou no relatório anterior, que é esse Osasco, o Uberaba e o Maceió, né? Com vendas aí, com registros de resultado operacional, né? As remessas dos shoppings de 93, 42 e 25% de aumento em relação ao mesmo mês, né, mês de junho, no caso é o mês daqui dos KPIs, né, em relação a junho de 2022. Então, o fundo segue fazendo uma boa gestão ativa principalmente desses shopping centers que foi adquirido recentemente, tem contribuído para o aumento dos seus resultados, né? Então, basicamente aqui são números que estão se repetindo, né? Na verdade, informações que estão se repetindo e números que estão cada vez melhores aí ao passar dos meses. Então, mais para baixo aqui a gente vai verificar também que os cinemas, né, do shopping também têm melhorado a sua performance, né? Apesar dos filmes não contribuírem, né? Os filmes bem ruins aí que têm saído, né? Mas se fossem bons filmes, com certeza teria um desempenho muito melhor. Mas o que a gente verifica aqui, né, que os cinemas dos shoppings do HSML teve aí um aumento de 76% versus o ano de 2022. E exclusivamente aqui no Tucuruvi o aumento foi de 81%, né, mesmo aí tendo filmes como Barbie e Oppenheimer, sei lá qual é o nome desse aqui, né? Então filmes aí que basicamente não me agradam, mas tem quem goste, né? Tem segmento para isso, né? Barbie, inclusive, teve um marketing imenso aí, mas dizem que o filme não é muito bom, né? Não é nenhuma indicação de para você não ir, né? Vá se você quer ver Barbie, mas não faz o meu gosto. Aí, se fosse bons filmes, com certeza aqui teria
melhorado muito esses números relativos aos cinemas, né? E em relação às lojas que adentraram, grandes players, né? Dois players aí do setor gastronômico, a Coco Bambu, lá no Granja Viana, né? E a Pecorino no metrô Tucuruvi, tem assinaturas recentes, mas ele já enxerga inclusive né, a entrada da Outback lá no Tucuruvi, com vendas aumentando de 16%, né, do yield de vendas em relação a 2022, né? E a Ragazzo também, Tucuruvi, com uma das maiores vendas por metro quadrado da marca lá, tá no shopping Tucuruvi, né? Então, realmente, alguns grandes players, né, faz diferença em alguns desempenhos de alguns shoppings, né? E a Ragazzo, por exemplo, tem maior venda por metro quadrado, que normalmente são lojas pequenas, né? Ou são até quiosques, né, que eles montam, né? E realmente as vendas ali são altas, né? São salgadinhos, né? Comida rápida. E acaba que as vendas realmente por metro quadrado são muito altas, né? E diante dessas melhoras que a gente tem visto aqui em relação a algumas lojas, o fundo está com a previsão de distribuição de 72 e 74 centavos até dezembro de 2023. Então a gente tem a expectativa aí desses valores distribuídos. Em relação ao resultado financeiro do fundo, receita imobiliária então foi de 17,6 milhões de reais, receita financeira foi de 480 e as despesas ultrapassaram os 6,2 milhões, principal aqui como eu falei, despesa financeira quase 5 milhões de reais e com a taxa Selic reduzindo, a expectativa aqui também tem uma pequena redução em relação a esse número. E o resultado foi de 11,8 milhões, resultado de 75 centavos por cota, e o fundo distribuiu 74, acumulando então 1 centavo por cota. E dentro ali dos acumulados do fundo, né, o resultado acumulado agora está em 8,7 milhões, em torno de 55 centavos por cota. E aqui está a projeção de distribuição, né? O fundo tem distribuído ali no teto, né? Vamos dizer assim, no teto da expectativa, né? Aqui dos 74 centavos aí nesse ano de 2023, a expectativa é que continue dentro desse patamar aí entre 72 e 74, na expectativa que se permaneça ali em 74. Rentabilidade do fundo, a gente verifica que o fundo teve uma rentabilidade em julho de 1,8%, né? Principal variação aqui, basicamente foi meio a meio, né? Entre preço de mercado e distribuição. Né? A distribuição do fundo está em torno ali de 0,8%, né? 0,75, 0,8%. Teve ali então pequena valorização da sua cota, né? Permanecendo ali em torno de R$ 94, R$ 95 reais. E o IFIX também seguiu a mesma tendência, né? Como a gente verifica aqui, de 1,3% e o CDI foi de 0,9% nesse período. E na liquidez do fundo, como eu falei, o fundo tem uma boa liquidez, né? Apesar do tamanho, mas o fundo tem uma boa liquidez, 69 milhões de reais, 3,2 de média diária, com volume total de quase 70 milhões, né? E o giro de cotas do fundo foi de 4,7, até foi bem alto em relação à média do fundo, que normalmente é 2,5%, 3%, né? Aqui a gente verifica que o fundo então melhorou bastante a sua liquidez, né, em julho, em relação à média que a gente tem observado aqui de 2,5 milhões. Então, em julho saiu aí um pouquinho da média do fundo, realmente tendo uma liquidez um pouco melhor. Na composição da carteira, como eu falei, é um fundo de mais de 2, alguma coisa bilhões de reais em imóveis. Então ele tem aqui 2,3 bi em imóveis, só que a maioria não, em torno de 30 a 35%, ele tem as suas receitas securitizadas, ou seja, foi financiado, né, parte desse valor aqui com recursos de terceiros. Então, o que o fundo hoje tem de ativos comprados com recurso próprio, o que já está incorporado ao patrimônio, em torno de 1,5 bi de reais. Bom, mais para baixo a gente verifica as obrigações do fundo. Então, como eu falei, a queda da taxa Selic pode ter um impacto aqui interessante na redução da despesa financeira do fundo, né? Já que ele tem metade aqui das suas obrigações atreladas à taxa DI, né? Então, a queda da taxa DI para o fundo vai ser até interessante em relação à despesa financeira que ela tem atualmente, né? Então, pode dar uma reduzida aí nas suas receitas, nas suas despesas financeiras. E aqui são alguns números que a gente inclusive já comparou lá em cima, né?
a taxa, o custo de operação, inclusive, ó, o custo de ocupação em níveis usuais e saudáveis, apresentando em junho um percentual de 9,3%, inadimplência também próxima a zero, e os descontos em junho foi de 0,7%. E a taxa de ocupação naquela média de quase 95%, é o que a gente observa inclusive nos pares, né? A maioria aí dos fundos de shopping girando aí numa média de 95% de ocupação. Então aqui são alguns números, né? Resultado de shopping, as vendas, o custo da ocupação, uma das menores, a menor na verdade, uma das menores, né, dos últimos 12 meses. A inadimplência do fundo está também quase zero, assim como os descontos também têm reduzido significativamente, e a taxa de ocupação mantendo ali aquela expectativa, aquela média de 95% de taxa de ocupação. Em relação à composição da receita, nada mudou, a maioria vem lá do aluguel das mesmas lojas, nos 66%, né? Shopping Metrô Tucuruvi com melhor desempenho de resultados, próximo aqui ao Shopping Pátio Maceió, um dos dois que o fundo tem aí participações maiores, né? Ou até integrais, se eu não me engano. Na composição das vendas, né? Nas vendas o Shopping Pátio Maceió supera, né? Mas nas receitas, né? Nos resultados ele supera em 1% o Pátio Maceió, mas nas vendas ele tem vendas menores do que o shopping lá de Maceió. E como eu falei, os dois normalmente seguem ali liderando os percentuais, porque o fundo tem 100% de participação nos dois, né? E nos outros tem 100% também no Uberaba, mas o Uberaba é um pouquinho menor que eles, né? Que a gente verifica aqui em relação à área bruta locável. E aí então o fundo tem então 3 shoppings com participações integrais e todos os outros com participações, ó, majoritárias, né? 51% é o mínimo para você ter uma participação majoritária. O fundo tem participações majoritárias em todos os shoppings do seu portfólio. E aqui a distribuição geográfica, tem shopping até lá no Acre, em Rio Branco, né? Aqui está aqui os Tour 360, né, pelo YouTube, dos shoppings do portfólio do HSML. E aqui as especificações de cada um deles. Eu não vou fazer essa leitura, o vídeo já está longo, né? Mas eu não vou fazer essa leitura aqui específica. Baixe o relatório aí na descrição do vídeo e faça esse estudo, né, do portfólio do fundo aqui detalhadamente, ok? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva aí no canal, tá bom? E coloque nos comentários se você é cotista do HSML 11, qual é o percentual da sua carteira. Hoje a minha já falei, em torno de 4% alocado no HSML 11. Já sou cotista do fundo há mais de 2 anos. Né? Gosto do fundo, por isso que eu permaneço ele como o único fundo praticamente ali de shopping que eu tenho, né? Porque eu gosto realmente do fundo, peguei ele num preço bem interessante e aguardo aí uma queda pelo menos abaixo dos 90 para poder comprar mais algumas cotas aí do fundo, ok? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.